Durante décadas, o imaginário popular brasileiro foi moldado pela ideia de que a única forma segura de construir um patrimônio inabalável era através da aquisição de imóveis físicos. O sonho da casa própria ou do conjunto comercial para alugar sempre foi visto como o ápice da estabilidade financeira, um porto seguro contra as constantes tempestades econômicas que marcam a história do nosso país. No entanto, para a vasta maioria da população, essa segurança parecia um privilégio reservado apenas aos detentores de grandes fortunas, capazes de desembolsar centenas de milhares de reais em escrituras, impostos e reformas desgastantes. Mas o cenário mudou drasticamente nos últimos anos. Hoje, o investidor consciente descobriu que a porta de entrada para esse universo de elite foi escancarada por uma ferramenta poderosa e acessível: os fundos de investimento imobiliário, conhecidos amplamente como FIIs. Imagine a seguinte cena. Você está caminhando pelos corredores reluzentes de um shopping center de alto padrão em uma tarde de sábado, ou observando os imponentes prédios espelhados que definem o horizonte da Avenida Faria Lima, em São Paulo, ou do Leblon, no Rio de Janeiro. Para a maioria das pessoas, esses lugares são apenas cenários de consumo ou locais de trabalho estressantes. Para o investidor de fundos imobiliários, contudo, a perspectiva é de sociedade e pertencimento. Através de cotas que muitas vezes custam menos do que R$ 100, qualquer brasileiro pode se tornar, tecnicamente, o dono do shopping. Essa democratização financeira permitiu que o pequeno poupador tivesse acesso aos mesmos ativos que os grandes bilionários, recebendo sua parcela proporcional dos aluguéis pagos por gigantes, como Amazon ou Mercado Livre, sem nunca precisar lidar com a burocracia de um contrato de locação ou com a dor de cabeça de um inquilino inadimplente e um encanamento estourado. Contudo, é justamente nesse mar de facilidades que surge o grande antagonista desta jornada: o especulador. Atraído pela promessa sedutora do ganho fácil e rápido, ele observa apenas os gráficos coloridos e os rendimentos mensais mais altos, ignorando completamente a estrutura fundamental que sustenta esses números. O especulador trata o mercado imobiliário como se fosse um cassino digital, esquecendo-se de que, por trás de cada código negociado na bolsa, existem tijolos reais, contratos jurídicos complexos e ciclos econômicos severos. O investidor consciente, por outro lado, entende que a verdadeira engrenagem da riqueza não é a sorte momentânea, mas a compreensão profunda de como o capital flui. Ele sabe que a gestão profissional exercida pelo gestor e a supervisão rigorosa do administrador são o que garantem que o seu suado dinheiro esteja sendo bem aplicado em ativos de altíssima qualidade e resiliência. O grande trunfo dessa modalidade de investimento reside na força silenciosa, porém avassaladora, do ganho composto. Imagine uma pequena bola de neve no topo de uma montanha gelada. Inicialmente, seu movimento é lento e seu tamanho é modesto, quase imperceptível. Mas conforme ela rola e incorpora mais neve, sua massa e velocidade crescem em uma proporção que desafia a intuição humana. Nos FIIs, os dividendos mensais são exatamente essa neve adicional. Quando o investidor utiliza esses proventos para comprar novas cotas, ele cria um ciclo virtuoso de crescimento exponencial. No primeiro ano, os ganhos podem parecer simbólicos, mas após uma década de disciplina e reinvestimento, os dividendos começam a pagar as contas básicas. Depois o lazer e, finalmente, compram a sua total liberdade de tempo. É o dinheiro trabalhando incansavelmente para o homem, e não o homem escravizado pelo dinheiro. Entretanto, o mercado não é um caminho linear de subidas constantes e sem sobressaltos. A escolha equivocada de um fundo, baseada apenas na aparência de lucro imediato,
pode destruir anos de poupança em tempos de crise financeira. Enquanto alguns fundos sucumbem à vacância e à desvalorização, outros funcionam como verdadeiras fortalezas que protegem o patrimônio contra a inflação por muitas décadas. Por que alguns ativos prosperam enquanto outros definham no esquecimento? O segredo reside na categoria e na estratégia específica de cada fundo. Esta aula completa foi desenhada para ser o seu divisor de águas, o momento em que você deixará de ser um observador passivo para se tornar um estrategista do próprio destino financeiro. Nossa promessa é entregar um guia definitivo que separa o mercado em categorias claras. Antes de seguirmos adiante para o coração do mercado, inscreva-se no canal e conte para nós, aqui nos comentários, de onde você está assistindo a este conteúdo. A jornada para a independência financeira é longa e exige persistência. Mas o primeiro passo é sempre o conhecimento técnico. No entender o que diferencia um fundo de sucesso de uma armadilha financeira, é o que permitirá que você atravesse as próximas décadas com a tranquilidade de quem sabe exatamente onde cada centavo do seu capital está plantado e como ele frutificará. Para compreender a solidez do que construímos hoje, é imperativo que olhemos para trás, para o ano de 1993. Foi nesse momento que os fundos de investimento imobiliário foram oficialmente criados no Brasil, nascendo como uma alternativa discreta dentro de um mercado financeiro que ainda engatinhava em termos de sofisticação e transparência. O que começou como um conjunto de ativos obscuros e de difícil acesso para o cidadão comum, transformou-se, ao longo das últimas 3 décadas, em um dos pilares mais vibrantes da economia nacional. O investidor consciente sabe que essa evolução histórica não foi apenas uma mudança de leis, mas uma transformação cultural profunda, que permitiu a transição do capital concentrado para as mãos de milhões de brasileiros. Nesse vasto oceano de oportunidades, o mercado se divide essencialmente em 2 grandes continentes, cada um com sua topografia e riscos específicos. O primeiro deles é o território dos fundos de tijolo. Aqui, o investimento é materializado em propriedades físicas que você pode ver, tocar e visitar. Dentro deste segmento, os galpões logísticos tornaram-se as joias da coroa moderna. Impulsionados pelo crescimento exponencial do e-commerce, esses espaços são os pulmões que permitem a operação de empresas, como Amazon e Mercado Livre. O inquilino aqui não é apenas um locatário, mas um parceiro estratégico que depende de localizações impecáveis. O investidor consciente analisa com rigor o raio de distância entre o galpão e os grandes centros consumidores, pois entende que a localização é o fator primordial que protege o valor do seu patrimônio no longo prazo. Ao caminharmos pelos centros do poder econômico, como a Avenida Faria Lima ou o Leblon, encontramos as lajes corporativas. Esses edifícios de vidros espelhados abrigam a elite das multinacionais e das grandes instituições financeiras. Apesar das discussões constantes sobre o futuro do trabalho remoto, a necessidade de espaços de alto padrão permanece resiliente para empresas que valorizam a cultura organizacional e a infraestrutura de ponta. Diferente do especulador, que se assusta com notícias superficiais de vacância, o investidor estuda a qualidade construtiva e a flexibilidade desses espaços para se adaptarem às novas demandas do mercado global. Ainda no campo dos ativos físicos, os shopping centers representam a diversidade e a resiliência do varejo nacional. Eles são verdadeiras cidades em miniatura, onde o risco é diluído entre centenas de lojistas distintos. Se uma marca decide encerrar suas atividades, o impacto no rendimento total é amortecido por cinemas, praças de alimentação e farmácias. Essa mesma lógica de segurança se aplica à renda urbana, uma categoria que foca em ativos essenciais,
como supermercados e grandes redes de varejo. São investimentos que mantêm a geração de caixa mesmo em períodos de recessão, pois atendem às necessidades básicas da população brasileira em qualquer cenário. Mas a arquitetura dos FIIs vai além do concreto e do asfalto. Entramos agora no domínio dos fundos de papel, ou fundos de recebíveis imobiliários. Imagine que, em vez de comprar o prédio pronto, você decida financiar quem o constrói ou quem o opera. Ao adquirir cotas desses fundos, o investidor está, na prática, comprando dívidas imobiliárias estruturadas, os famosos CRIs. É aqui que o investidor atua como o banco da operação, recebendo juros pelo capital emprestado. O grande diferencial reside nos indexadores que protegem o seu dinheiro. Alguns fundos de papel estão atrelados ao IPCA, funcionando como um escudo contra a inflação, enquanto outros seguem o CDI, garantindo rentabilidades excepcionais quando a taxa Selic está em patamares mais elevados. O investidor consciente mantém os olhos abertos para o risco de crédito. Ele diferencia claramente os fundos high grade, focados em devedores seguros, dos fundos high yield, que oferecem retornos tentadores, mas escondem perigos reais de inadimplência. O especulador, seduzido pelo lucro imediato, ignora essas nuances, enquanto o sábio mergulha nos relatórios para entender a saúde financeira de quem está devendo. Toda essa engrenagem complexa é orquestrada por duas figuras fundamentais: o gestor e o administrador. O gestor é o estrategista, o responsável por alocar o capital e negociar os melhores contratos. Já o administrador é o guardião da legalidade e da transparência das informações. É essa estrutura de governança que permite que você durma tranquilo, sabendo que profissionais qualificados zelam pela sua renda passiva mensal. Está permitindo que o foco da vida permaneça no que importa, enquanto o dinheiro trabalha em um silêncio produtivo e constante. Além dessas estruturas fundamentais que exploramos até agora, o mercado financeiro brasileiro oferece caminhos ainda mais sofisticados para o amadurecimento e a consolidação do seu patrimônio. O investidor consciente sabe que a diversificação é o único benefício gratuito disponível no mercado, e é nesse cenário que surgem os fundos de fundos, conhecidos pela sigla FOFs. Ao adquirir cotas de um FOF, você está, na verdade, delegando a um gestor qualificado a tarefa de selecionar e monitorar uma cesta, composta por dezenas de outros fundos imobiliários. É uma solução extremamente prática para quem busca diversificação imediata com pouco capital inicial, mas exige um olhar atento. O investidor astuto deve monitorar a chamada bitributação oculta, garantindo que as taxas de administração sobrepostas entre os fundos não corroam o lucro que deve cair limpo em sua conta mensalmente. A fronteira do investimento imobiliário também se expandiu para as raízes profundas do país através dos fiagros. Esses veículos financeiros conectam o dinamismo da bolsa à pujança do agronegócio, permitindo que você participe da rentabilidade de fazendas e cadeias produtivas sem nunca ter pisado no campo. Paralelamente, existem os fundos de desenvolvimento, que representam a face mais arrojada deste setor. Enquanto os fundos de tijolo compram prédios prontos, os fundos de desenvolvimento investem na gênese do projeto, financiando a construção do terreno até o acabamento. Aqui, o risco é maior, envolvendo atrasos em obras e variações nos custos de materiais. Mas os lucros podem ser explosivos no momento da venda das unidades. O especulador muitas vezes se perde nessas promessas de ganho rápido, mas o investidor consciente entende que o desenvolvimento exige paciência e uma análise minuciosa do histórico de entrega da construtora. Para navegar com segurança, é fundamental dominar um checklist de análise que separa o trigo do joio.
O primeiro ponto de atenção é a vacância. Não basta saber se o prédio possui salas vazias. É preciso distinguir a vacância física, que é o espaço desocupado, da vacância financeira, que ocorre quando o espaço está ocupado. Mas o inquilino não está honrando os pagamentos. Um imóvel vazio é um dreno de recursos, gerando custos de condomínio e IPTU que o fundo precisa arcar sozinho. Outro indicador vital é o dividend yield. O especulador é atraído como uma mariposa pela luz dos rendimentos exorbitantes de um único mês. Mas o sábio busca a constância. Ele olha para o histórico de anos para entender se aquele dividendo é sustentável ou apenas um ganho não recorrente fruto de uma venda pontual de ativo da carteira. O conceito de preço sobre valor patrimonial, o P/VP, atua como o termômetro do preço justo. Pagar muito acima do valor patrimonial significa que você aceita um ágio que pode reduzir sua rentabilidade futura e aumentar seu risco. Já um P/VP muito baixo pode indicar uma oportunidade de desconto ou um problema grave escondido nos ativos do fundo. Além disso, a segurança do seu fluxo de caixa depende da qualidade dos contratos. Contratos típicos são curtos e seguem as flutuações do mercado, enquanto os contratos atípicos são longos, durando 10 ou 15 anos, com multas pesadas que garantem a previsibilidade da sua renda, mesmo em cenários de profunda incerteza econômica. Ao dominar essas ferramentas, o investimento deixa de ser um jogo de azar e se torna uma extensão dos seus objetivos de vida. Seja para planejar uma aposentadoria digna ou garantir-se a educação dos filhos, os fundos imobiliários servem como os tijolos da sua liberdade. Não se trata apenas de acumular números em uma tela, mas de construir uma base que suporte seus sonhos sem que você precise vender todo o seu tempo para sobreviver. A trajetória para a riqueza não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de consistência. O investidor consciente não busca o atalho, mas o fundamento. Ele sabe que cada cota é um pequeno trabalhador gerando renda enquanto ele dorme. Como reflexão final, entenda que a verdadeira riqueza está no que você mantém e multiplica. O mercado imobiliário brasileiro é o palco onde você escreverá sua história de sucesso. Seu desafio agora é prático. Escolha um fundo que despertou seu interesse. Baixe o último relatório gerencial do gestor e identifique cada métrica que discutimos. O conhecimento só se transforma em poder quando aplicado. A era da dúvida terminou. Agora começa a sua construção de patrimônio sólido e duradouro.